Mais uma vez, bom dia! Bom dia! Queridos irmãos e irmãs, nesse momento, enquanto nós cantamos, o diácono vai passar aspergindo com a água abençoada, aqueles ramos que não foram abençoados lá no início da Santa Missa. A gente pode erguer os nossos ramos, enquanto o diácono vai passar aspergindo a água abençoada. Quando isso, cantemos. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os santos de oliveira, com a alegria e muita paz. Santo é o seu nome, o Senhor Deus do universo, glória
Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é alegria, a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é a alma do meu sofrer. Santo é seu nome, ó Senhor Deus do universo, ó Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Filho de Davi. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Aqueles que puderem sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, porque me abandonaste, meu Deus, cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, porque me abandonaste, porque me abandonaste. Meu Deus, eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, porque me abandonaste,
Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez por ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se até si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e abaixo da terra, que toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos que querem para aclamarmos o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejeis ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Toda vida, toda dádiva, a mão de quem me vai entregar está comigo. Nesta mesa, sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado, mas ai daquele homem por meio de alguém que ele entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar de vitoriosos. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda com quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa. Eu, porém, estou no meio de vós como aqueles que servem. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso,
Assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha, Satanás pediu permissão para nos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegar do mesmo modo que tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre as malfeitorias, pois o que foi dito a meu respeito tem que se realizar. Mas então eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu. Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse: Orai para não entrares em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim o cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza, e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrares em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus disse: Judas, com um beijo, tu entregas o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, ao chefe dos guardas do templo, aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui
também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, o outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é Galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam, cobriam o seu rosto e lhes diziam: e o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sacerdotes, os mestres da lei se reuniram em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita dos Todo-Poderosos. Então todos perguntaram. Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu. Vós mesmos estáis dizendo que sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos sua palavra. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo e Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles responderam, eles porém insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é Galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos o enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvia falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos no todo, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, o chefe e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podes ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, toda a multidão começou a gritar. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na
e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontro nesse homem nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fossem crucificados, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediram. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram o servo Simão e Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregar atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: cai sobre nós, e as colinas, escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca. Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas roupas. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam deles, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o respondeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário se rasgou pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou.
O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali foi colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Podemos sentar, queridos. Diante da liturgia desse domingo de Ramos, na qual abrimos a Semana Santa e caminhamos para o tríduo pascal, as celebrações mais importantes da nossa fé, eu poderia pegar muitos ramos no sentido de caminho, estrada, para partilhar com vocês toda a liturgia desse domingo. Mas eu gostaria apenas trilhar sobre uma frase do Pai Nosso. Uma frase do Pai Nosso. Seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Só essa frase já nos dá toda a liturgia do domingo de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olhar para Jesus e perceber nele a sua personalidade, o seu jeito de ser, os seus ensinamentos, a sua fidelidade ao Pai, a sua obediência, uma obediência a um projeto que não é dele, nunca foi dele. A fidelidade e a obediência a um projeto que era do Pai, quis realizar nele, por ele, com ele, mas o projeto era do Pai. E ele, fiel, obediente, foi revelando a sua personalidade. Conforme eu vou falando a personalidade de Jesus, vocês vão catando naquilo que lhe convém, naquilo que convém a você. Você traz para hoje a personalidade do Senhor. Um Senhor que foi muitas vezes taxado de louco por aquilo que falava e por aquilo que fazia. Era filho de Deus, era Messias, é louco, está cometendo blasfêmia.
só falar das coisas relacionadas ao Pai, que ele era louco. Não sabia o que estava falando. Blasfêmia. Fazia o bem, curava, fazia milagres, curava com as palavras, com gestos. Está possuído por um demônio. Está possuído. É por Beelzebul que ele faz essas coisas. Pelas coisas que Jesus tratava a nova lei, não uma nova lei, mas uma nova forma de interpretar a lei, trazida por ele. Subversivo, rebelde, agitador, está querendo fazer bagunça na sociedade. Quem ele pensa que é? Rebelde. A gente para e pensa, o homem incompreendido, irmão. Tudo aquilo que Jesus fazia e falava é incompreendido. Não é entendido. O homem que nos últimos domingos ensinou a gente a ser forte e vencer as tentações. E somos capazes de vencer o mal que aflige, que encosta a gente na parede muitas vezes. E somos fortes porque o Espírito Santo está em nós. Por isso somos fortes. E vence. Um Senhor que é capaz de manifestar a sua glória, manifestar a sua força, quando mostrou isso no Tabor, com Pedro, Tiago e João, na transfiguração. Um Senhor que ensinou a gente a não ser uma videira estéril, ficar aí vivendo à toa, inutilizando a terra, para poder dar frutos. Um Senhor que falou sobre misericórdia, quando ouvimos a parábola do filho pródigo, até chegar a mulher adulta no domingo passado, que falou sobre perdão, comeiros. Quanta coisa o Senhor falou, e vai revelando a sua personalidade, e vai irritando as pessoas. Quanto mais bondade, mais palavras de harmonização, quanto mais Jesus tentava colocar as pessoas próximas ao Pai, ele mais irritava os religiosos, os escribas, os doutores da lei, mais irritava. Como é irritante não querer levar as pessoas para perto de Deus, não? Como irrita. Como irrita querer levar as pessoas para perto de Deus. A gente olha para Jesus diante de todas essas personalidades bonitas, e a gente entende que os místicos já falaram. E se vocês tiverem que levar uma frase da missa de hoje, levem essa frase. Uma frase. Diante de toda a bondade praticada por Jesus, em palavras e obras, guardem essa frase no domingo de Ramos. É necessário mortificar a matéria para que a gente possa elevar o Espírito. Guardem bem isso. É preciso mortificar a matéria para que eu possa elevar
externo. Aí Jesus entra em Jerusalém, como celebramos hoje, conscientes daquilo que vai acontecer. Se fosse pelo humano, o Senhor pegava outro caminho e não passava nem perto de Jerusalém. Mas por essa consciência de que é preciso mortificar a matéria para elevar o espírito, e eu não estou falando aqui que é o sofrimento pelo sofrimento, por questão masoquista, nem é isso. É entender que os místicos já falavam. Jesus entra em Jerusalém e a gente escuta o Pai Nosso: fazer a vontade de Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele entra. E entrando em Jerusalém, aclamado o rei, um rei passivo, não autoritário, simples, humilde, mas aclamado, mas um homem sujeito a ser mal falado, criticado, julgado, condenado, até levá-lo às vias de fato, até levá-lo ao assassinato, à crucificação. Mas antes das vias de fato, passar por esse processo, que às vezes é nosso. E eu repito, é preciso mortificar a matéria para elevar o espírito. Então, julgamento, fala mal, critica, mente. Muita coisa o Senhor passou todo o teu ministério, fazendo o bem. Se fazendo o bem, o Senhor passou por tudo isso. Se só fazendo o bem, se sujeitou a tudo isso, quem somos nós para pedir ao Senhor: afasta de mim esse cálice? Quem somos nós? Por isso, queridos irmãos e irmãs, é preciso aprender a associar e a unir o nosso sofrimento ao sofrimento do Cristo. Ao sofrimento do Cristo. É preciso olhar para a cruz sempre, porque ela é a cruz que dá o real significado do cristianismo. Não se vive a fé cristã sem olhar para a cruz. Por mais tentação que muitas vezes seja, querer se abdicar da cruz, mas é impossível viver sem ela. E essa semana vai nos dar o real caminho, a verdadeira importância de tudo isso. Um homem que, depois da sua personalidade, depois de mortificar a matéria, ele nos dá um alimento de comida. Ele vai se colar, vai lavar os pés. Depois de todo o sofrimento, ainda ensina a gente: ó, você quer ser livre? Aprenda comigo. Olhe para mim, aprenda os meus gestos e lava os pés. E lava os pés. E se doa comigo. Sacramento. Depois, mais um dia, mais uma doação. Mas aí o ápice, a morte, é a doação. Seja feita a tua vontade. Se doa, se dá.
aí celebraremos a sexta cruz. Até chegar a grande festa da Páscoa do Senhor, que dá sentido ao sofrimento cristão. Ao celebrar a Páscoa, a gente pode estufar o peito e dizer: obrigado, Senhor, pela mortificação da matéria, porque agora eu entendo o que significa elevar o Espírito. Porque muitos pensam que é preciso elevar o Espírito sem mortificar a matéria. Isso para nós não tem lógica. E não sou eu que falo, o próprio Cristo diz. O próprio Cristo diz. Não se vive a fé sem mortificar a matéria, para que a gente consiga elevar o Espírito. E aí quem será da Páscoa? A grande vitória da vida sobre a vida. Enfim, obrigado, Senhor, por essa celebração, pela nossa comunidade reunida para celebrar a Semana Santa. Vamos estar com essa frase e com a frase da oração do Pai Nosso. Duas coisas que são importantes levar para casa, para entender o trajeto que vamos fazer assim, e poder celebrar com fé e vida a nossa espiritualidade. Que o Espírito Santo nos acompanhe nessa semana maior da nossa vida. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. invoquemos a bondade de Deus que se revelou em Jesus Cristo, manifestando a força libertadora do seu plano de amor e esperança em nossa vida. A cada intenção, vamos responder todos juntos: salvai, Senhor, o vosso povo juntos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja de Deus, que segue o seu Senhor no caminho da cruz, para que ela ajude a humanidade a se aproximar da cruz, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Fazei, Senhor, o que a campanha da fraternidade e acenda em nós a consciência da missão de cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida. Nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Suscitai, Senhor, em todos nós a generosidade e a partilha concreta através da coleta nacional da solidariedade que iremos realizar hoje em nosso ofertório. Nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Acolhei, Deus Pai, fonte de misericórdia, essas preces e súplicas que agora vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, sejam generosos na coleta desse domingo, nosso gesto concreto da campanha da fraternidade desse ano. Ou sejam caridosos nesse ofertório. Podemos sentar e vamos cantar. Pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida, ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor.
estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A espada te feria, pois mãe tu és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O sangue do Cristo selou o sacrifício. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Com força nesta chaga, a vida transforma. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por esse único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssima, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou os nossos pecados, e a sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciando, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados a participarem do banquete do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei
Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu outra esperança. Onde salvas teu irmão, tu estás salvando ele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Este pão eu dou em vida para a salvação do mundo. É presença, é alimento nesta santa comunhão. Onde está o teu irmão? Eu estou também com ele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Salvarás a sua vida quem perde, quem a doa. Eu não deixo perecer nenhum daqueles que são meus. Onde salvas teu irmão, tu estás salvando dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Da ovelha desgarrada eu me fiz um bom pastor. Reconduz a alegria que de mim se extraviou. Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes também nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. São José. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. vamos sentar um minutinho antes da bênção final. No ano que vem nós vamos avaliar e fazer essa missa campal. Muita gente do lado de fora, muita gente. A gente vai avaliar e fazer essa missa campal com todos os participantes do ano. Muito bem, queridos, no que diz respeito à Semana Santa, amanhã, terça e quarta, vou celebrar aqui as missas penitenciais. Então, aqueles que tiverem condições e disponibilidade, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, a Santa Missa aqui, segunda, terça e quarta-feira. Tá bom? Quinta-feira, a Santa Missa da instituição da Eucaristia, com o currículo do Lava-Pés, às 19h30. Isso na quinta-feira. Sexta-feira Santa, vamos ter 3 encontros na Sexta-feira Santa. Primeiro, 5 horas da manhã, a nossa via sacra pelas ruas aqui do distrito. 15 horas, conhecido como 3 da tarde, o nosso encontro aqui com a adoração a Santa Cruz. E às 19 horas, a procissão do Senhor Morto. Isso na Sexta-feira Santa. Sábado, a nossa celebração mais importante, que é a Vigília Pascal, às 19h30. Tá bom? É a nossa celebração da Vigília Pascal. E domingo de Páscoa, fiquem atentos para quem tem o hábito de vir à missa às 8 da manhã. Não haverá a missa às 8 horas da manhã. As celebrações serão às 10 horas da manhã no Bragança,
e às 18 horas aqui na Matriz, no domingo de Páscoa. Tá bom? Então essa é a programação da Semana Santa. Aí no mural está a programação e nas redes sociais também. Tá bom? Depois, peço a ajuda de vocês. Estamos com algumas rifas ainda de Páscoa para ajudar aqui na paróquia. Então estamos precisando dessa ajuda. E o escritório está sendo vendido. O sorteio vai ser no domingo que vem, já na missa das 18 horas. R$5 a rifa, tá bom? Uma cesta de chocolates, uma cesta de eletroportáteis e uma bicicleta no valor de mais de R$3.000. É o valor da bicicleta. Então quem puder nos ajudar, está ali. Tem alguns salões aqui. O almoço da cantina está sendo vendido. Acho que ainda tem alguns almoços. Tá bom? Então dê uma passada ali, nos ajude também. E o padre convida o padre em nome dos festeiros da festa do Divino para a comunidade em ação. No dia 26 desse mês, um sábado, vamos fazer aqui na praça. Vamos vender salgado, doce. Os salões do bingo já estão sendo vendidos. E vamos iniciar com a Santa Missa às 18 horas. Isso no dia 26, no sábado. Tá bom? Todos são convidados. Celebramos às 18, depois na praça, a ação em prol da festa do Divino. Tá bom? Temos aí um mês com algumas atividades. Tá bom? Mais para frente, depois da Semana Santa, a gente vai focar na festa do Divino. Tá bom? Padre, quer agradecer os ministros, os coroinhos, os avós, o diácono, o Anderson, equipe de liturgia e todo o povo que compareceu aí em massa para que juntos possamos celebrar o início da Semana Santa. Ministério de Música, Deus abençoe a presença de todos e o Padre deseja uma boa e frutuosa Semana Santa para todos nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção final da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre cada um de nós aqui reunidos a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai, Senhor, com vossa vida, e em paz o Senhor vos